Hoje, 27 de outubro de 2025, a NASA acaba de divulgar a imagem mais nítida já obtida do 3 Atlas. E todo o mundo científico está em choque. A foto capturada pelo telescópio espacial James Webb e verificada pela Mars Express da ESA mostra detalhes que ninguém esperava ver. O núcleo brilhante do objeto não se comporta como um cometa. Em vez de espalhar luz aleatoriamente, ele está pulsando, lento, deliberado, rítmico, como se estivesse respondendo a algo poucos minutos após o lançamento da NASA. A imagem se espalhou por todas as principais redes de notícias. Astrônomos, investigadores e até mesmo observadores casuais do céu estão a chamá-la de a descoberta cósmica mais importante do século. O que deixou as pessoas paralisadas não é apenas o que a imagem mostra, mas o que ela sugere. Três barras parecem estar a girar com uma estabilidade impossível. A sua coma espiral está a expandir-se em simetria quase perfeita. Dados da Terra e de Marte confirmam que está a liberar picos de energia fracos, perto da linha de hidrogênio, de 14 mHz impressa. A mesma frequência misteriosa onde o lendário sinal WEU-WAUM foi detectado uma vez. Esse único detalhe reacendeu um mistério de 50 anos, que os cientistas pensavam estar enterrado para sempre. Será isto uma coincidência ou estamos a testemunhar algo que estava destinado a regressar? O timing, o alinhamento, o comportamento, tudo parece demasiado preciso para ser ignorado. À medida que as imagens continuam a chegar, o mundo prende a respiração. As redes sociais estão inundadas de especulações, teorias e admiração genuína. O 3 Atlas sempre foi um cometa? Ou é algo muito além disso? Um mensageiro, uma nave ou até mesmo uma semente de outra civilização? Pela primeira vez na história, telescópios em dois mundos, a Terra e Marte, estão a observar o mesmo objeto de lados opostos do espaço. A questão já não é o que é o 3 Atlas. É por que agora? Por que, após meio século de silêncio, algo da mesma região da galáxia regressou, pulsando, brilhando e olhando diretamente para nós? Durante meses, o mundo acompanhou o 3 Atlas, o misterioso objeto interestelar que atravessava o nosso sistema solar. A maior parte do que sabíamos vinha da NASA. Os seus telescópios confirmaram pela primeira vez a estranha velocidade e trajetória hiperbólica do objeto, prova de que ele vinha de fora do nosso sistema solar. O telescópio espacial James Webb analisou o seu espectro de luz, detectando vestígios de vapor de água e dióxido de carbono muito antes de ele se aproximar do Sol. Os primeiros relatórios da NASA descreveram-no como diferente de qualquer cometa ou asteroide já observado. Então, de repente, as atualizações pararam. Em 7 de outubro de 2025, enquanto os canais de dados da NASA ficavam sem sinal, a Agência Espacial Europeia entrou em cena. A ESA divulgou as fotos mais nítidas já capturadas do 3I Atlas, tiradas não por telescópios espaciais, mas pelo ExoMars Trace Gas Orbiter e pelo Mars Express, duas sondas em órbita de Marte que nunca foram projetadas para esse tipo de observação. Para capturar o objeto, os engenheiros levaram os seus instrumentos além dos limites de projeto, ajustando o software, estendendo os tempos de exposição e redirecionando os seus sistemas de comunicação para detectar um alvo mais de 100 mil vezes mais fraco do que o seu foco habitual. Quando a primeira imagem apareceu, ela surpreendeu a sala de controle. Ela mostrava uma esfera de luz fraca cercada por um halo nebuloso que brilhava contra a escuridão do espaço. O objeto não refletia a luz solar como um cometa. Ele brilhava suavemente, como se algo dentro dele estivesse vivo. A ESA divulgou a foto ao público em poucas horas, descrevendo-a como um padrão inesperado de comportamento da luz. Naquele exato momento, a NASA ficou completamente em silêncio. A câmera de alta resolução a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, capaz de produzir as imagens planetárias mais nítidas já feitas, parou repentinamente de transmitir dados. Nenhuma nova atualização apareceu nos canais oficiais da NASA. Nenhuma explicação foi dada. O encerramento do governo dos Stillman foi a razão apresentada, mas o momento em que ocorreu levantou suspeitas em todos os lugares.
Para o público, parecia que dois mundos estavam a colidir. De um lado, a ESA, transparente, aberta, partilhando todas as imagens e todos os ficheiros de calibração. Do outro, a NASA, silenciosa, obscura e inacessível. Uma agência entregou o mistério ao mundo. A outra fechou as portas. Ainda mais curioso foi o que a NASA mostrou pela última vez antes de se fechar. Dias antes, o rover Perseverance capturou um rastro fraco no céu marciano, que se acredita ser o 3 Atlas durante a sua aproximação. A NASA confirmou a observação mas nunca divulgou a versão em alta resolução. Dizia-se que o HiRISE poderia ter capturado o objeto com uma clareza incomparável a qualquer outra câmara no sistema solar. Mas quando as fotos da ESA apareceram, a transmissão da NASA congelou no meio da atualização. Enquanto isso, a ESA convidou o mundo a participar, publicou os dados brutos e até incentivou cientistas cidadãos a processarem as imagens por conta própria. No entanto, escondido nos dados da ESA, havia algo que ninguém conseguia explicar. A trajetória dos três Atlas não era aleatória, e seu alinhamento com os planetas parecia quase deliberado. Quando os astrônomos traçaram a órbita dos três Atlas, esperavam caos. Um objeto vindo de outro sistema estelar deveria ter entrado na vizinhança do nosso sistema solar em um ângulo aleatório. Em vez disso, o que encontraram deixou até os cientistas mais experientes sem palavras. A trajetória do 3 Atlas estava quase perfeitamente alinhada com o plano eclíptico, o disco plano no qual todos os planetas orbitam o Sol. A sua inclinação era de apenas 4,89 graus. Uma diferença tão pequena que tinha menos de 1% de chance de acontecer por coincidência. Nenhum outro objeto interestelar, nem mesmo Oumuamua ou Borisov, jamais havia viajado dessa forma. Isso foi apenas o começo do mistério. À medida que os dados chegavam de vários observatórios, outro padrão apareceu. O objeto havia passado perto de Marte, Vênus e Júpiter, os únicos 3 planetas posicionados para observação ideal naquele exato momento. Não estava apenas perto. O timing foi quase cirúrgico. Quando Marte estava no ponto mais próximo para os orbitadores da ESA observarem, 3 Atlas passaram a 18,6 milhões de milhas. Semanas depois, aproximou-se de Vênus no melhor ângulo de visão para os telescópios terrestres. E no final de outubro, a enorme gravidade de Júpiter alinhou-se perfeitamente para dar uma trajetória potencial de estilingue em direção ao Sol. Para muitos parecia uma coincidência cósmica, para outros parecia planeado. Um investigador chamou-lhe a passagem perfeita. Quanto mais os cientistas analisavam a trajetória, mais perguntas surgiam. Se 3 Atlas entraram do espaço interestelar profundo, como encontraram um caminho tão precisamente compatível com a geometria do sistema solar? E por que cruzaram o plano planetário no momento exato em que as nossas sondas mais avançadas foram capazes de vê-los? Alguns especialistas apontaram para a dinâmica gravitacional. Pequenos empurrões de estrelas que passavam ou poeira galáctica poderiam alterar uma órbita ao longo de milhões de anos. Mas mesmo isso não explicava a precisão. Simulações mostraram que, para 3 Atlas e Eta aparecerem exatamente onde apareceram, as chances eram menores que 1 em 10 mil. Alguns teóricos começaram a questionar discretamente se o alinhamento não seria um acidente. A reação do público ficou mais forte quando os dados da ESA se tornaram de código aberto. Fóruns online explodiram com modelos visuais traçando a órbita, mostrando linhas perfeitas entre os planetas, como se seguissem uma rota pré-programada. As manchetes chamaram-na de a trajetória mais suspeita da astronomia moderna. No entanto, a cada nova observação, o mistério só se aprofundava, porque o Atlas III não estava apenas a mover-se com precisão, estava a acelerar. Essa aceleração revelaria em breve um comportamento ainda mais estranho, mudanças na velocidade, luz e composição que nenhum cometa ou asteroide poderia imitar. A partir do momento em que os primeiros dados detalhados chegaram, o comportamento do Atlas III começou a desafiar tudo o que pensávamos saber sobre cometas.
Os cientistas estimaram que o núcleo do Tree Atlas tivesse entre aproximadamente 320 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. Com base nas imagens captadas pelo telescópio espacial Hubble em julho de 2025, esse tamanho por si só tornaria esse visitante interestelar muito maior do que muitos cometas conhecidos. No entanto, ficou ainda mais estranho quando os investigadores combinaram o tamanho com o movimento. Apesar de claramente libertar material, poeira e gás, o Three-Eye Atlas quase não apresentava qualquer oscilação ou impulso que esperaríamos de um corpo em desgassificação. Num cometa típico, jatos de vapor agem como pequenos propulsores de foguete, desviando ligeiramente o núcleo da sua trajetória. Aqui, a aceleração implícita era tão pequena que os cientistas calcularam que a massa deveria ser imensa o suficiente para resistir a essas forças, apontando para uma estimativa de massa de 33 mil milhões de toneladas ou mais. Ainda mais estranha era a forma como refletia a luz. Dados polarométricos mostraram que o Three-Eye Atlas tem um ramo de polarização extremamente negativo, atingindo um mínimo de MAF 2,77% em um ângulo de fase de aproximadamente 6 a 7 bictênis. Essa característica é inédita em cometas observados e em nosso sistema solar e implica que seus grãos de poeira ou gelo são moldados ou compostos de uma forma diferente de qualquer objeto conhecido. E a química também revelou peculiaridades. Observações espectroscópicas descobriram que o objeto continha uma abundância relativa de CO2 no início de sua jornada e grãos de gelo de água perceptíveis, mesmo quando a mais de 6 unidades astronômicas do Sol, muito mais frio e escuro do que o território típico dos cometas. Ele também carecia de ferro onde esperávamos encontrá-lo e mostrava grãos de poeira se comportando mais como os de objetos transnetunianos do que como os de cometas clássicos. Em resumo, parecia um cometa, mas não agia como um. A combinação de tamanho, massa, padrões de reflexão de luz e composição levou muitos investigadores a questionar: será isto simplesmente um corpo natural estranho ou algo completamente diferente? Um astrofísico descreveu o objeto como um recordista em todos os sentidos, porque supera em massa os objetos interestelares anteriores, em ordens de magnitude, e, ainda assim, se comporta mais como uma nave espacial do que como uma bola de neve de gelo e rocha. É claro que a visão predominante continua sendo a de que ele é natural, apenas extremamente incomum. Mas mesmo entre os cientistas, a palavra inexplicável continua surgindo. E à medida que o Three Atlas continua sua jornada em direção ao periélio, a diferença entre a expectativa e a realidade só aumenta. Estamos testemunhando uma nova classe de visitantes interestelares? Ou este objeto está simplesmente reescrevendo as regras sobre como os cometas se formam e se movem? A seguir, veremos uma conexão tão estranha que beira o cinematográfico. A ligação entre o Three Atlas e o famoso sinal WOW de 1977. Quando os astrônomos mapearam a trajetória do Three Atlas, um detalhe imediatamente se destacou. O seu ponto de entrada no sistema solar estava a apenas 9 dedos de distância da fonte do lendário sinal W, detectado em 1977. Esse sinal, uma misteriosa explosão de energia de rádio com duração de 72 segundos, veio da direção da constelação de Sagitário. Era tão forte e nítido que o investigador Jerry Amon o circulou numa impressão e escreveu uma palavra ao lado. Ninguém mais o ouviu. Durante quase 50 anos, os cientistas debateram se ele vinha de um cometa, um satélite em passagem ou algo além da tecnologia humana. Mas nenhuma das explicações se encaixava. O sinal chegou de uma região sem objetos conhecidos e desapareceu antes que pudesse ser confirmado. Agora, um objeto interestelar estava a entrar quase do mesmo ponto no céu. E, ao contrário de qualquer outro cometa, comportava-se com um timing e uma precisão que pareciam perfeitos demais para serem ignorados. No início, a maioria dos especialistas considerou isso uma coincidência. Mas quando a ESA e James Webb divulgaram os seus novos dados do espectro de luz, alguns notaram algo estranho.
O 3E Atlas estava a emitir flutuações fracas perto de 1420 mmHz, a mesma frequência de hidrogênio em que o sinal WOW tinha sido detectado. Não era uma transmissão, apenas variações sutis de luz, mas foi o suficiente para levantar suspeitas. As equipas do Instituto CI começaram a comparar dados arquivados. Quando traçaram a direção do sinal de 1977, através do espaço, ele cruzou a mesma região de onde o 3I Atlas emergiu em 2025. Isso criou uma possibilidade assustadora. E se o sinal e o objeto estivessem ligados pelo tempo e não pelo acaso? Alguns investigadores rapidamente descartaram a ideia, dizendo que o ruído de rádio e a química dos cometas poderiam imitar tais leituras. Mas outros argumentaram que o padrão era demasiado claro. O sinal wow correspondia a uma frequência que o hidrogênio absorve e emite naturalmente, muitas vezes chamado de cartão de visita universal da vida inteligente. Se alguma civilização quisesse ser encontrada, era para lá que enviaria uma mensagem. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, sugeriu um ângulo instigante. E se as mensagens através das estrelas não viessem como som ou código, mas como objetos? Objetos que viajam, exibem anomalias e carregam significado através do próprio movimento. Se 3 Atlas fossem essa mensagem, o seu alinhamento quase perfeito e comportamento de luz único poderiam ser a linguagem. O fascínio do público disparou. Fóruns online se encheram de comparações entre os dois eventos, com as suas coordenadas quase se sobrepondo nos mapas estelares. Alguns chamaram isso de retorno do sinal. Outros viram isso como uma coincidência poética, uma rima cósmica em vez de um padrão. Ainda assim, um fato permaneceu. Tanto o sinal WOW de 1977 quanto o aparecimento de 3 Atlas em 2025 vieram de quase o mesmo canto da galáxia. Ambos mostravam sinais que nenhum processo natural poderia explicar totalmente. Seja coincidência ou conexão, o eco entre eles reacendeu uma das questões mais antigas da astronomia. Estamos realmente sozinhos? Ou alguém tem tentado entrar em contato conosco o tempo todo? Após a estranha ligação entre os 3 Atlas e o sinal WOW, os cientistas começaram a procurar uma resposta mais profunda. Alguns começaram a pensar que talvez esse objeto não estivesse apenas a tentar comunicar. Talvez estivesse a tentar criar. Essa ideia é conhecida como teoria da semente planetária e mudou completamente a forma como as pessoas viam os 3 Atlas. A teoria diz que a vida no universo pode se espalhar de um mundo para outro através do espaço. Pedaços de rocha, poeira ou gelo chamados sementes da vida poderiam viajar entre estrelas, transportando os ingredientes necessários para iniciar novos mundos. Essas sementes poderiam conter micróbios congelados, moléculas químicas ou até mesmo os blocos de construção do ADN. Se uma delas pousasse num planeta jovem com as condições certas, poderia dar origem a uma nova biosfera. Quando os astrônomos analisaram novamente os dados de 3 Atlas, perceberam detalhes que se encaixavam quase perfeitamente nessa teoria. A primeira pista veio da sua química. Leituras espectrais revelaram grandes quantidades de carbono orgânico, metano e gelo de água, todos materiais essenciais para a vida. Ainda mais surpreendente, ele continha hidrocarbonetos complexos que geralmente se formam apenas após longa exposição à radiação cósmica. Isso significava que esse objeto provavelmente viajava há milhões de anos pelo espaço profundo, mantendo as suas camadas químicas como uma cápsula do tempo congelada. Então veio a segunda pista: como ele se comportava perto do Sol. A maioria dos cometas começa a se fragmentar sob o calor, mas o 3 Atlas não. Em vez disso, ele liberava rajadas suaves e rítmicas de gás, quase como um batimento cardíaco lento. Cada rajada espalhava pequenas partículas ricas em carbono e água pelo espaço, formando uma nuvem fina e equilibrada. Parecia menos algo se desintegrando e mais algo espalhando vida. Modelos computacionais confirmaram posteriormente que esse padrão poderia ajudar partículas microscópicas a viajar distâncias incríveis. Exatamente o que um objeto semente precisaria fazer para plantar vida entre as estrelas.
Os defensores da ideia apontaram para o que já acontece no nosso próprio sistema solar. Meteoritos de Marte foram encontrados na Terra, e alguns parecem até conter fósseis microbianos antigos. Se a vida pode viajar entre planetas aqui, por que não poderia acontecer em uma escala muito maior, de um sistema estelar para outro? Em 2023, um estudo europeu de astrobiologia mostrou que as bactérias podem sobreviver por milhares de anos no espaço, congeladas na escuridão total. Essa descoberta deu nova força à teoria da semente. Isso significava que o 3E Atlas poderia realmente fazer parte de um processo natural, ou talvez até mesmo de um processo projetado que transporta os ingredientes da vida de mundo em mundo. Ainda assim, nem todos concordaram. Os céticos disseram que semente não significa necessariamente perfume. Eles acreditavam que o objeto poderia ser simplesmente detritos de uma colisão antiga, aleatória, não intencional. Mas outros achavam que os detalhes eram precisos demais para ser coincidência. Quando os investigadores traçaram a sua trajetória para trás, descobriram que o 3E Atlas pode ter vindo da zona habitável de outra estrela, possivelmente Kepler-44, um sistema conhecido por ter planetas semelhantes à Terra. Se isso fosse verdade, significava que este visitante tinha viajado milhares de milhões de quilômetros pelo espaço interestelar, transportando a química da vida de outro mundo. Se o Tree Atlas realmente contém material pré-biótico, então a própria vida pode não ser exclusiva da Terra. Pode fazer parte de uma história muito maior. Uma história em que os mundos vivos estão conectados, não isolados. E isso muda completamente a questão. Talvez o verdadeiro mistério não seja apenas de onde veio o Tree Atlas. Talvez seja por que ele veio agora. Porque enquanto os telescópios continuavam a observar o seu rastro brilhante, algo novo apareceu. A luz do Tree Atlas começou a pulsar em intervalos regulares, lenta, deliberada e impossível de ignorar. Estaria a reagir ao Sol ou a nós? Esse era o mistério que os cientistas teriam de enfrentar a seguir. No início de outubro de 2025, o 3A Atlas tinha se aproximado tanto de Marte que entrou na órbita do planeta. Não foi capturado pela gravidade de Marte, mas a sua aproximação, a pouco menos de 30 milhões de quilômetros de distância, deu aos astrônomos algo que nunca tinham experimentado antes. Um visitante interestelar a passar por uma janela perfeita para observação direta. Durante semanas, os telescópios na Terra tiveram dificuldade em rastrear o objeto. O seu brilho fraco era frequentemente ofuscado pelas estrelas ao fundo. Mas em torno de Marte, as coisas mudaram. O ExoMars Trace Gas Orbiter da ESA, o UE e o Mars Express já estavam a orbitar o planeta. E a sua posição revelou-se ideal. Naquele momento, Marte estava entre 3 Atlas e o Sol, dando a ambos os orbitadores uma visão clara e sem brilho na escuridão. Os engenheiros reprogramaram rapidamente as câmaras do orbitador para perseguir este alvo fraco. O ExoMar prolongou o seu tempo de exposição muito além do que normalmente utilizava para estudar tempestades de poeira marcianas, empilhando várias imagens para aumentar o brilho. Cada fotograma revelava um ponto branco pálido, rodeado por uma névoa suave. As primeiras imagens nítidas de 3 Atlas, alguma vez captadas a partir da órbita de outro planeta. A Mars Express seguiu em seguida, usando a sua câmara de monitorização visual para confirmar a observação. Embora o objeto fosse mais de 100 mil vezes mais fraco do que a superfície marciana, a sonda capturou um núcleo brilhante com uma cauda fraca estendendo-se para fora. Os dados correspondiam ao que os telescópios terrestres na Terra estavam a ver, provando que o objeto estava a libertar gás e poeira em pulsos, em vez de explosões aleatórias. Para os cientistas, este foi um ponto de viragem. Os orbitadores de Marte tornaram-se os instrumentos humanos mais próximos de sempre a registrar um objeto interestelar em ação. Puderam estudar o seu brilho, rastrear a sua velocidade e até analisar a assinatura química dos gases que libertava. Este ponto de observação único permitiu aos cientistas testar como esses objetos se comportam quando passam perto de um planeta, algo nunca feito antes. A ESA confirmou posteriormente que o Tree Atlas manteve a sua rota perfeitamente após a aproximação.
Não abrandou nem alterou a direção, um sinal de que a sua massa e estrutura eram muito mais estáveis do que qualquer cometa conhecido. O evento foi chamado de uma oportunidade única num século, um alinhamento perfeito entre um viajante de outra estrela e a tecnologia em órbita de Marte. Enquanto o 3 Atlas continuava a sua viagem em direção ao Sol, os dados de Marte revelavam uma história mais profunda. A sua luz cintilava com precisão e o seu rastro transportava mais compostos de carbono do que qualquer um esperava. Para os astrônomos que observavam a partir de dois mundos, era claro que este não era um cometa comum. O que exatamente ele se preparava para nos mostrar a seguir? Quando a ESA divulgou as suas imagens e dados abertos, a reação foi imediata. Em todos os principais observatórios da Terra, começou a corrida para estudar o 3 Atlas. Já não era apenas um visitante interestelar. Tinha se tornado o objeto mais observado da astronomia moderna. Ele disse que manteve o foco em Marte. Tanto o ExoMars Trace Gas Orbiter como o Mars Express continuaram a rastrear o objeto à medida que ele se movia mais profundamente para o interior do sistema solar. As imagens que capturaram revelaram mudanças sutis na cor e no brilho da coma, sinais de que algo dentro dela estava a mudar. Cada transmissão de Marte foi processada quase em tempo real. E pela primeira vez na história, a agência europeia abriu os dados brutos de telemetria ao público. Enquanto isso, na Terra, o telescópio espacial James Webb redirecionou os seus instrumentos para o 3 Atlas. Ele registrou curvas de luz que mostravam flashes repetidos a cada 11 horas, sugerindo que o objeto estava a girar com um ritmo semelhante ao de um batimento cardíaco. Os cientistas da NASA confirmaram os dados, mas não ofereceram nenhuma explicação pública. Foi o primeiro reconhecimento da agência desde que o seu silêncio começou semanas antes. Outras nações aderiram rapidamente. A sonda chinesa Tianwen-1 avistou o 3A Atlas ao passar perto de Marte, confirmando os mesmos flashes de luz. O orbitador Hope dos Emirados Árabes Unidos também recolheu dados, fornecendo valiosas leituras infravermelhas do gás que o rodeava. Pela primeira vez, a cooperação entre agências espaciais rivais tornou-se inevitável. Todos os países queriam entender o que realmente era o 3 Atlas. No final de outubro, o Observatório Europeu do Sul e o Almari, no Chile, relataram uma nova descoberta. Varreduras de rádio mostraram que as emissões do objeto não eram aleatórias. Em vez disso, elas pulsavam em intervalos regulares, ecoando o mesmo padrão de 11 horas encontrado pela Webb. Isso levou alguns pesquisadores a se perguntar se as emissões eram ressonância natural ou uma forma de sincronização. O mundo começou a prestar atenção. As redes de notícias chamaram isso de a observação mais internacional da história da humanidade. O interesse público disparou quando astrônomos de código aberto começaram a enviar suas próprias análises online. Centenas de observatórios amadores juntaram-se usando pequenos telescópios para rastrear variações de brilho e comparar dados com agências oficiais. Pela primeira vez, o estudo de um objeto interestelar e tornou-se um projeto global. Algo além da política, além das fronteiras. Mas nem tudo era aberto. Enquanto a ESA e cientistas internacionais continuavam a partilhar informações, a telemetria mais profunda da NASA da Webb permanecia bloqueada, e vazaram relatos de que certas bandas espectrais foram classificadas sob protocolos de segurança nacional. Alguns investigadores dentro dos Corners Government sugeriram que as leituras continham padrões de frequência inesperados que não podiam ser explicados como naturais. Mais uma vez, cresceu a suspeita de que o que a NASA via era mais do que podia dizer. No início de novembro, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, apelou à criação de um comitê internacional dedicado à investigação de objetos interestelares. Ele argumentou que o sigilo poderia levar ao medo e que apenas a transparência poderia revelar se o Atlas III era uma curiosidade cósmica ou algo mais. As suas palavras desencadearam um movimento entre cientistas e cidadãos. O apelo para manter todos os dados públicos espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, transformando o 3 Atlas num símbolo da liberdade científica. À medida que mais dados chegavam, o objeto começou a mudar novamente. A sua coma expandiu-se dramaticamente,
formando um padrão espiral nunca visto em cometas naturais. As leituras espectrais mostraram picos de energia acentuados perto da linha de hidrogênio, a mesma frequência ligada ao sinal WOW. Isto já não podia ser ignorado. O mistério tinha crescido muito além de um único objeto. Tinha se tornado um espelho para a maior questão da humanidade. Estamos a observar a natureza ou uma mensagem escrita nas estrelas? E enquanto o mundo observava, uma descoberta final foi feita. O Mars Express da ESA detectou um eco fraco, um pulso refletido vindo da direção da própria Terra. Seria apenas uma coincidência ou algo em algum lugar estava a responder? Durante meses, o Three Atlas desafiou tudo o que pensávamos saber sobre o espaço. Ele veio de além das estrelas, moveu-se com uma precisão impossível e revelou sinais químicos que esbateram a linha entre a natureza e a intenção. As imagens da ESA deram-nos provas da sua presença, enquanto o silêncio da NASA deixou perguntas pendentes no vazio. O Three Atlas lembra-nos o quão pouco compreendemos realmente o nosso universo. Se este foi apenas um visitante, quantos outros ainda estão lá fora à espera de serem vistos?